A UB, União Brasileira dos Escritores, está completando 60 anos de fundação. A data foi marcada na Câmara com uma homenagem do vereador Anderson Florencio. O vereador Anderson Florencio iniciou o discurso lendo um trecho do livro Conversando com o Recife. O Recife é a moradia da minha vida. Não me ausentaria por um minuto sem a certeza do regresso. Fecho os olhos e só me vem à cabeça os contornos do Recife. Sonho algo e ela está lá, cenário de todos os desejos. Recife é o chão que sempre terei, é o abrigo que conforta minhas ilusões. Sou do Recife por completo, de tudo que há em mim e que um dia se irá, restará em carne ou em pó o Recife impregnado. Então, uma declaração de amor à nossa capital. O livro, lançado em 2014, é a primeira publicação do vereador, que aproveitou os 60 anos da UBE, União Brasileira dos Escritores, para fazer uma homenagem a todos os escritores pernambucanos. Ultimamente, a União Brasileira de Escritores vem sendo presidida pelo escritor Alexandre Santos, desde janeiro de 2009, que, sem perder a perspectiva das responsabilidades políticas da entidade, criou os projetos literários, a ficção em Pernambuco, a cultura e a arte em Pernambuco, quartas às 4, quintas temáticas, com sessões dedicadas à literatura romântica, cômica, fantástica e erótica, Jardim das Letras, Núcleo do Estudo do Cangaço, Repensar, Cordel na UBE, Estação das Letras, Filosofando o Amor na Literatura, Berlinda Literária. Projetos que a gente parabeniza Alexandre pela dedicação, também pela iniciativa. O Anderson Florencio também falou sobre as dificuldades que os escritores enfrentam para publicar. Hoje em dia, os escritores têm tido muitas dificuldades na publicação dos seus livros, pois, com a facilidade da internet e principalmente das redes sociais, os livros perderam espaço em meio aos jovens e às crianças. É necessário, então, buscar novos meios de manter a literatura viva nas novas gerações. Esse, Alexandre, é o grande desafio, não só para os escritores, né, que têm a sua paixão pelo livro, né, e o livro que transforma vidas, né, através do livro a gente voa. Isso acontece também, por exemplo, nos jornais de grande circulação. Nós tivemos a oportunidade, do ano passado, homenagear aqui o Diário de Pernambuco, pelos seus 190 anos, o jornal mais antigo em circulação da América Latina. E conversando com Maurício Rantes e Alexandre Rantes, eles nos diziam da dificuldade hoje de manter de pé um jornal aqui na nossa cidade e certamente em todo o planeta, né, pelo momento. Então temos que ser criativos, né, e temos que tentar achar o caminho, né, para que a gente possa estar sempre mantendo as tradições também do livro e dos jornais. O parlamentar ainda citou o trabalho da UBE nos eventos literários. O presidente Alexandre Santos conseguiu instalar a Casa da UBE na Fliporto, deu protagonismo à União Brasileira no Festival Literário do Recife, na Bienal do Livro em Pernambuco, na Flipo, especialmente no Encontro Pernambucano de Escritores. Criou a revista União pelas Letras, o coral Vozes da Casa Rosada. Desde 2013, a UBE firmou parceria com a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural para a realização da Festa Literária Internacional do Ipujuca, a Flipo, Encontro Pernambucano de Escritores e Congresso Mundial de Engenheiros Escritores. Diversas bibliotecas públicas e acervos riquíssimos de livros também são encontrados no Brasil, ajudando na inclusão da leitura. O Plano Nacional do Livro e Leitura é um dos projetos mais importantes do meio literário. Ele oferece apoio a novos escritores, defende os direitos autorais, investe em traduções, além de outros benefícios para os escritores e para a literatura brasileira. A reunião solene foi presidida pela vereadora Ana Lúcia. Nós estamos aqui felizes nessa sessão solene e eu me encontro muito à vontade, porque eu estou aqui com uma sessão
vereador Anderson Florencio, repleta de escritores, de personalidades das letras, e fico muito à vontade porque sou professora, e este é o meu universo, o universo das letras, da leitura, não só como apreciação, mas como instrumento de libertação. Leitura é um instrumento importante de libertação. Então, quero desejar a todos nós uma sessão maravilhosa, linda. Um prazer imenso tê-los conosco nesta manhã, não só nesta manhã, mas que sejam sempre convidados a estarem conosco. Esta casa é do povo, essa casa ainda mais é de quem tem práticas tão grandiosas e valorosas para a sociedade como a escrita e o mundo das letras. Foram convidados para compor a mesa o presidente da UBE, Alexandre Santos, o presidente de honra da UBE, Valdênio Porto, a representante regional do Ministério da Cultura, Maria do Céu, o representante da UBE no Ceará, Francisco Nóbrega. O vereador Anderson Florencio entregou ao presidente da UBE um diploma da homenagem pelos 60 anos da União Brasileira de Escritores. A solenidade teve a apresentação do coral Vozes da Casa Rosada. Das pontes que atravessei, na estrada da vida por onde andei, Recife dos rios, Recife do sol, cidade sofrida, mas que é farol. Recife, Capibaribe, Beberibe, Recife, Boa Viagem, Boa Vista, Recife, Casa Amarela, Casa Forte, Recife, dois unidos, dois irmãos, Recife das pontes a aproximar, baixadas e montes, ilhas a juntar, Recife dos altos, Recife do mar, cidade encantada sempre a flutuar. Recife. A escritora Bernadette Bruto declamou uma poesia no plenário da Câmara. Voo sideral, Miriam Brindeiro. Eu quero ir vivendo à toa, sem fazer esforço, sem me preocupar. Eu quero flutuar na vida, como um astronauta sem nada a pesar. Eu quero ficar sempre leve, coração aberto, alma de algodão. Eu quero rebolar no espaço, sem preocupação. Eu quero chegar, ser um foguete que vai direto e chegar ao seu fim. Eu quero chegar lá na Lua e comer um pedaço do seu alfinim. Montar numa cauda de um cometa, correr nos espaços livres sem fim, olhar a Terra lá do alto e de longe tirar fino nesse vai e vem. Miriam termina também dizendo nesse poema que ela quer juntar todos os amigos e que a vida vale a pena quando se vê a vida de longe, bem de longe, e que sempre é hora de montar numa cauda de um cometa e flutuar, voar, voar. Miriam Brindeiro. Alexandre Santos fez um discurso destacando os valores e os objetivos da UBE. A UBE vem contribuindo permanentemente para o desenvolvimento cultural, defendendo direitos dos escritores, a herança literária e artística e científica, as tradições e as línguas faladas no Brasil, lutando por condições que atendam às crescentes necessidades culturais do povo, por estímulos às atividades literárias, artísticas, científicas e técnicas, lutando por uma política cultural justa, lutando por mais verbas para a instrução pública, por incentivo às artes e à pesquisa científica, por ampliação da rede de ensino público de qualidade, por maior incentivo ao livro e à leitura, pela consolidação da indústria cinematográfica, pela democratização da comunicação social, pelo fortalecimento das artes
plásticas, do teatro e da música brasileiras. E, sobretudo, fazendo a defesa intransigente das liberdades democráticas, da livre manifestação do pensamento em todas as suas formas de expressão, da liberdade de cátedra, do direito de reunião e de associação, das relações amistosas com todos os povos do mundo. Isso nós estamos lutando permanentemente. O presidente da UBE defendeu a importância da arte e da literatura para o desenvolvimento nacional e disse ainda que no campo político a leitura é um instrumento de luta. Confiando no livro e na leitura, não só como elementos de entretenimento, mas, sobretudo, como instrumentos de libertação, a UBE defende que todos leiam, e leiam muito, e neste momento de alegria, adverte que a plena superação do analfabetismo só ocorre quando, além da compreensão dos textos, o homem consegue identificar e distinguir a para-realidade artística, a realidade jornalística e a irrealidade convincente. Enquanto estiver com a capacidade de julgamento embotada pela manipulação da informação e não conseguir identificar a irrealidade que lhe turva a razão, não poderá ser considerado alfabetizado e, pior, correrá o risco de servir como inocente útil de causas que nem sempre concordam. Como já afirmei em outras oportunidades, a leitura é fundamental para o desenvolvimento cultural da nação e para o amadurecimento político do país. Uma sociedade que lê e compreende o que lê é mais resistente às manipulações e não funciona como preso em defesa ou inocente útil nos processos de envolvimento, inclusive nos atentados à língua pátria. Por tudo isto, a UBE consagra a leitura não apenas como campo de realização daqueles que escrevem, mas também como instrumento de luta em defesa da herança literária, histórica, científica e artística do país, das tradições, da língua pátria, das liberdades democráticas e da solidariedade internacional entre os povos. É preciso que todos leiam, e leiam muito, inclusive como forma de democratizar o direito à informação e à comunicação de massa. Os convidados assistiram a uma apresentação do músico Rogério Rangel. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino. Sou mais um fio da tesoura e da navalha, levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sonhador. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. No encerramento, a escritora Rosalia Dinelli declamou uma poesia que ela escreveu em homenagem ao UBE. União Brasileira de Escritores, o sinal indelével da cultura. Bem depois, houve tal repercussão quando foi restaurada plenamente, UBE, sociedade resplendente, Cavalcante, o ministro em procissão, a pregar liberdade e coesão, acabara o poder da ditadura, estatutos rasgados, desventura para ser reparada em louvores, União Brasileira de Escritores, o sinal indelével da cultura. Hoje, tudo prossegue em escaladas de aberturas sensatas, benfazejas, similares às flores das bandejas verdejantes, vitórias regiadas sob a sede em belezas retratadas. Viva a nossa UBE, nossa aventura magistral! Viva os passos de bravura no registro de seus antecessores, União Brasileira de Escritores, o sinal indelével da cultura.